Bom dia e bom sábado a todos. Que a graça do Senhor Deus esteja de forma especial com cada um de nós. Obrigado pelo louvor aqui apresentado, obrigado também pela música entoada, por cada um dos jovens que aqui participaram também da parte instrumental. Seja louvado o nome de Deus por cada um de nós. E obrigado por você estar aqui na igreja nesta manhã e juntos podermos abrir a palavra do Senhor e estudar a sua palavra. Depois de uma semana de atividades, uma semana com vários compromissos, pela graça de Deus nós estamos aqui e louvamos o nome do Senhor por você estar aqui também com vida e com saúde. Isso é uma alegria para nós. Nós estávamos por agora há pouco, ainda ali na igreja do Barra Preta, e de lá viemos para cá, já trazendo conosco um abraço dos irmãos que ali estão para a igreja que aqui se encontra também. Desta feita, quero abrir a palavra de Deus com você nesta manhã, a fim de que nós possamos estudar a palavra do Senhor e nela podermos sair daqui preenchidos do poder do Senhor, reconhecendo de fato, como assim cantamos, que esta é a casa de Deus e mais do que isso, que o nosso desejo é sermos servos dele. Sermos pessoas que podemos ser usadas, dirigidas e principalmente utilizadas para abençoar outras pessoas, principalmente através da pregação do Evangelho e do anúncio da breve volta de Cristo Jesus, ok? Quero pedir que vocês, de antemão, ainda antes de abrirmos a Bíblia, que vocês estejam orando, estejam em oração pelos projetos da igreja na área missionária. Amanhã, dia 18, nós iniciamos ali no bairro do Betel, o projeto do Caleb. E jovens desta igreja, bem como jovens ali do bairro e de outras localidades estarão participando também conosco. Então, por gentileza, orem para que o Espírito de Deus os dirija, para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível e mais pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus. Amém? Orem por esse projeto, participem também, aqueles que puderem, serão todos muito bem-vindos nessa iniciativa de envolver os jovens e principalmente a igreja local ali, para que mais pessoas conheçam de Cristo Jesus. Pela graça de Deus, se eu não estiver enganado, acho que na última vez que estive aqui com vocês, nós já tínhamos aqui na cidade de Aimorés mais de 20 pessoas estudando a palavra de Deus. E hoje, pela graça de Deus, nós temos mais de 40 pessoas estudando. Então peço que vocês estejam orando por essas pessoas. Muitas delas já estão do meio para o fim dos estudos e nós esperamos agora no segundo semestre uma colheita proporcional à fé e o trabalho que cada um de nós temos desempenhado. Que Deus possa abençoar você no empenho de orar e cada um de nós que estamos participando e principalmente as pessoas que estão sendo alcançadas. Amém? Deus o abençoe nesse sentido. Muito bem, eu quero me valer do tempo que ainda temos para convidar você a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento. O texto em que iremos nos basear nesta manhã se encontra entre os escritos do último livro do Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento tem por seu escritor o profeta Malaquias, o mensageiro do Senhor. Abra sua Bíblia então, no livro de Malaquias. O capítulo é o capítulo de número 3. Malaquias, capítulo de número 3. Enquanto você abre sua Bíblia, quero cumprimentar não só os que estão aqui presentes, mas também aqueles que nos acompanham através das redes sociais, seja através da rádio, bem como também através do Facebook ou também do YouTube. Sejam todos vocês muito bem-vindos à presença do Senhor e ao estudo da palavra de Deus nesta manhã de sábado. Que aquilo que aqui hoje vamos estudar possa preencher o seu coração e mais do que isso, como sempre dizemos, que isso leve você a tomar decisões ao lado de Cristo Jesus. Portanto, abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, o convite é que você leia comigo a partir do verso de número 13. Malaquias, capítulo 3, verso 13 ao verso de número 18. Malaquias, capítulo 3, verso 13 a 18. Todos encontraram? Amém? Muito bem. Convido você a fechar então os seus olhos, nós vamos dirigir a Deus uma palavra de oração e então iremos à leitura da palavra de Deus.
Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa nesta manhã de sábado. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua misericórdia tem se derramado e se apresentado a cada um de nós, como diz a Bíblia, a cada manhã. E temos sido alcançados pelo Senhor. E nesta manhã, em nome de Cristo, já tendo louvado o Teu nome, tendo estudado a Tua palavra através da lição da Escola Sabatina, tendo ouvido louvores e também participado da adoração a Ti através das ofertas e bem como também do dízimo, agora queremos ouvir a Tua voz mais uma vez. E para isso, rogamos que nos dê, Senhor Deus, discernimento e sabedoria, para entendermos que agora é hora de acalmar o espírito e colocar em Tuas mãos todas as nossas inquietações, todas as nossas dúvidas, todas as nossas incertezas, a fim de que o Senhor possa fazer em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Ilumina-nos com a presença do Espírito do Senhor e ajuda-nos a compreender a Tua palavra, a fim de que possamos tomar decisões ao Teu lado, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Com sua Bíblia aberta então em Malaquias capítulo 3, verso 13 a 18, eu convido você à leitura que faço da seguinte forma: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Diz então o Senhor. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou? Temos cuidado em guardar os teus preceitos e andarmos de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, nós, diziam eles, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem iniquidade prosperam. Sim, diz eles tentam ao Senhor e escapam. A palavra de Deus continua, verso 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para que os que temem o Senhor e para os que se lembram de seu nome, eles serão para mim, diz o Senhor, particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que o serve a Deus e o que não serve. Esse é o texto. Quando você e eu vamos ao livro de Malaquias, nos encontramos com uma das mais importantes descrições bíblicas do Antigo Testamento. Por quê? Porque elas traçam uma linha direta com aquilo que vai ocorrer no Novo Testamento. Ao observarmos a narrativa do livro, nos encontramos agora dentro de uma linha temporal que nos coloca exatamente no 5º século antes da vinda de Cristo Jesus. 5º século antes de Cristo, mais precisamente próximo ao ano 515, antes da vinda do Senhor. Este momento era um período posterior à saída do povo de Israel do exílio. Eles já não eram mais escravos, já não estavam mais numa condição de cativos, pelo contrário, estavam agora se preparando para que logo em breve Jesus pudesse vir, tendo ele sido preparado o caminho a fim de que pudesse apresentar ao mundo o plano redentivo de Deus de salvação do pecador. O interessante é que quando você observa o livro de Malaquias, você vai perceber que entre os diálogos que ali o livro compõe, entre os diálogos que Malaquias ali apresenta, há entre eles uma mensagem direta, falando de um mensageiro identificado como Cristo Jesus. Mas mais do que isso, Malaquias também aponta que outro mensageiro viria antes de Cristo, esse João Batista, incumbido de pregar o evangelho, arrependimento de pecados e mais do que isso, preparar um povo para o encontro com Cristo Jesus. Esse é o livro. Mas algo de interessante chama-nos também a atenção dentro dos escritos de Malaquias. Por quê? Porque o 5º século após o exílio e antes da vinda de Cristo, marca um momento peculiar da história do povo de Israel.
Se você voltar os seus olhos ao Antigo Testamento, notará que no ano 722, a tribo ou o reino do norte, o reino de Israel, havia sido levado em cativeiro. Posteriormente, no ano 605, o reino do sul, por base Judá, acaba também sendo levado a cativeiro. Ali no exílio, eles se apercebem de uma questão extremamente importante. Eles haviam sido levados a cativeiro por haver se esquecido do Senhor. Eles haviam se afastado da Bíblia, se afastado da palavra de Deus, dos preceitos do Senhor. Por isso haviam sido levados a cativeiro. Quando então agora se encontram depois do cativeiro, já em liberdade, você vai encontrar então nos escritos tantos de Esdras e Neemias, o retorno do povo para Jerusalém. Qual era o objetivo? Reconstruir a cidade, junto dela também o templo, o local sagrado onde Deus se manifestava junto ao povo de Israel. Essa era a ideia. O povo então retorna do cativeiro, diz a Bíblia. E ao retornar do cativeiro, a palavra de Deus diz que o Senhor os abençoa com prosperidade e riqueza. O povo que não tinha nada, outrora escravo, agora está liberto, tem de volta a sua própria cidade. O templo é reconstruído, os muros da cidade são reedificados. Mas a palavra de Deus diz que algo de estranho estava acontecendo. Embora houvesse riqueza e prosperidade entre o povo mais uma vez parecia que estava caminhando ao lado contrário de Deus. Ao invés de se aproximar do Senhor, o povo estava se afastando dele. De modo tal que quando você então se encontra com o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias, você encontra então um apelo veemente dos profetas, a fim de que o povo se apercebesse do momento que estava vivendo. E mais do que isso, o livro de Ageu destaca a importância de você colocar em primeiro lugar as primeiras coisas. Qual era o problema que eles estavam vivendo? Eles estavam tendo riqueza e prosperidade, mas a casa de Deus estava em frangalhos. Eles não haviam reconstruído a casa de Deus. As coisas espirituais haviam sido colocadas de lado. Eles estavam, pouco a pouco, se esquecendo do princípio pelo qual haviam sido levados a cativeiro. Então vem as mensagens de Ageu, Zacarias e Malaquias. E assim como fizeram o Senhor já no primeiro capítulo de Malaquias, no capítulo 3, você encontra mais uma vez o Senhor dialogando com o seu povo. E nesse diálogo em que Deus representa ou realiza com o seu povo, parece que alguma coisa está errada. Parece que algum dos conceitos, alguma das ideias, algum dos princípios do povo está equivocado. Num primeiro momento, capítulo 3, início, verso de 1 a verso de número 5, Deus questiona o povo sobre os dízimos e as ofertas. Mas no verso de número 13, Deus vai questionar o povo sobre outra questão. Observe o texto. A palavra de Deus diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Eles estão dialogando, Deus e seu povo estão conversando, e no meio da conversa, Deus diz ao povo o seguinte: vocês falaram palavras pesadas para mim, palavras duras que machucaram meu coração. E assim como já fora anteriormente, o povo então questiona Deus, e pergunta ao Senhor o seguinte: Senhor, mas o que falamos a ti? O que falamos de tão duro, de tão grave, de tão impertinente, que possa ter ferido o coração de Deus? Então Deus começa a dizer, e Ele diz o seguinte: vós dizeis que não temos, ou, melhor dizendo, é inútil servir a Deus. E que proveito há, diz eles, em cuidarmos e guardarmos os teus preceitos, e em andarmos de luto diante do Senhor? E eles acrescentam: ora, nós reputamos, ou seja, nós verificamos, nós analisamos, nós concluímos que felizes são os soberbos. Também os que cometem iniquidade ou impiedade, eles prosperam. E mais do que isso, diziam eles tentam o Senhor, e todos eles escapam. Em outras palavras,
O povo estava se dirigindo ao Senhor e estava lhe questionando o seguinte: a pergunta era a seguinte: qual é a vantagem de servir o Senhor? Esse era o dilema. Essa era a questão, essa era a queixa, a pergunta que estava no coração dos judeus: qual é a vantagem? Qual é a vantagem de sermos cristãos? Qual é a vantagem? Se ao olharmos ao redor, os que não seguem a tua palavra prosperam. Os que questionam o Senhor, os que tentam a Deus, saem ileso. Então qual a vantagem? Qual a vantagem de servir a Deus? Você já parou para pensar nisso? Qual a vantagem? Essa era a questão. Senhor, o Senhor nos trouxe de volta do exílio, estamos agora diante de Ti. Há prosperidade entre nós, mas olhando os demais, as outras nações, os outros povos, nós não vemos vantagem em servir o Senhor. Não há vantagem. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Visitando algumas casas aqui na cidade, dando estudo para algumas pessoas, às vezes eu fico me perguntando: Senhor, qual é a vantagem de ser cristão? Qual a vantagem? Esses dias atrás estava estudando com uma senhora e ela me fez a seguinte pergunta: pastor, parece que cada vez que eu dou um passo em direção a aceitar o Evangelho, reafirmar a minha decisão, a minha fé e me preparar para o batismo, parece que as coisas estão cada vez mais difíceis. Eu encontro dificuldade em casa, no trabalho, entre as pessoas. E em meio aos seus questionamentos, ela me perguntou: pastor, qual que é a vantagem? Qual é a vantagem em meio a tudo isso? E eu confesso a você que gastei alguns minutos para conseguir convencê-la daquilo que racionalmente é impossível convencer alguém. Já parou para pensar nisso? O Evangelho é uma das coisas mais ilógicas que já existe. Ilógica, irracional. As palavras de Paulo: loucura. Loucura para o mundo. Eu disse a ela: irmã, a senhora está enfrentando problemas agora, enquanto está estudando a Bíblia, para aceitar a Jesus, para se entregar a Ele. Se prepare que vai ficar pior. Vai ficar pior? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu não sei se você já se pegou nessa situação. Saia da sua casa, vá até a casa de alguém e estude com ela a palavra de Deus e diga a ela o seguinte: se você aceitar a Cristo, em muitos casos, você terá que deixar o seu trabalho. Em muitos casos, você terá que deixar o convívio com algumas pessoas que você convive hoje. Em muitos casos, você perderá o contato com a sua família. Em muitos casos, você vai ter que deixar mais do que vai receber. Para qualquer pessoa, em qualquer ambiente, é ilógico, é irracional. E é por esta razão que 400 anos depois daquilo que lemos em Malaquias capítulo 3, os discípulos tiveram o mesmo questionamento, tiveram o mesmo problema. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 10. Marcos capítulo 10. Em Marcos capítulo 10 você tem um dilema.
Você tem um detalhe importante aqui sendo discutido e debatido. Marcos capítulo 10 narra um momento em que Jesus está caminhando com os seus discípulos. E num primeiro momento, Jesus é questionado sobre algo, uma questão social. Que questão social é essa? A questão do divórcio. Jesus dilui o problema, mas pouco depois aparece uma outra demanda. Qual é a demanda? Algumas mães trazem os seus filhos para serem abençoados por Cristo, e enquanto Cristo está abençoando, os discípulos desejam afastar as crianças, porque elas podiam atrapalhar o trabalho de Jesus. Jesus diz: deixe vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino de Deus. Posteriormente, Jesus se encontra com um jovem, ele está entre a multidão, observa Jesus abençoar as crianças, e quando vê Jesus impondo a mão sobre elas, corre até ele, ajoelha-se e diz: Senhor, o que eu devo fazer para ter direito em herdar a vida eterna? Jesus diz a ele simples palavras, mas ao mesmo tempo profundas: vai, distribui tudo que tem, dê aos pobres, e depois siga-me. O homem, vendo tudo o que tinha e a indisposição de entregar o que tinha para servir a Jesus, ele diz: Senhor, não posso fazer isso. Pelo menos no momento eu não posso fazer isso. E diz a Bíblia que ele sai então entristecido. Só que esse contexto, esse diálogo último, gera um problema. Porque na mente dos judeus, dos discípulos, havia um conceito, havia uma ideia. Que ideia é essa? Os ricos têm o primeiro lugar no céu. Na escala de importância daqueles que entrarão no reino dos céus, os ricos entrarão primeiro e os pobres serão os últimos. Então os discípulos começam agora um diálogo com Jesus e perguntam a Jesus o seguinte: então quem pode ser salvo? Se o rico dificilmente entrará no reino dos céus, quem pode ser salvo? Jesus então dirige as seguintes palavras: ao homem é impossível ser salvo, mas para Deus nada é impossível. Diante dessas palavras, o impossível, Pedro pergunta então a Jesus, verso 28 do capítulo 10. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos para seguir o Senhor. E agora? Qual é a vantagem? Se o rico não pode entrar no reino dos céus, imagina nós, que nada temos. Então, qual a vantagem? Qual a vantagem que nós temos? Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de quem? Por amor de mim, diz a palavra de Deus, bem como por amor ao Evangelho, que não há de receber quando? Já no tempo presente, diz a Bíblia, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos. Mas também o quê? Qual é a vantagem, irmãos? Jesus diz o seguinte: quando você aceita o Evangelho, você vai perder casa, pai, mãe, irmãos, amigos, campos e, se possível, até a vida. Mas não há ninguém, diz a Bíblia, que tendo deixado tudo isso já no tempo presente, não receba em dobro casa, mãe, pai, filhos, irmãos e irmãs. Mas com isso, entenda, vem também a perseguição. É lógico? É racional? Não é. Por isso eu disse àquela irmã, preste bem atenção. A cada dia que eu venho em tua casa e ensino uma lição para você,
Eu estou convidando você a tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Mas entenda, ao lado de Cristo não há vantagem. Pastor, mas como assim? Não há vantagem. Pelo menos não como o mundo prega vantagem. Pelo menos como o mundo prega. Se você for agora abrir o seu celular e for ao dicionário, você vai encontrar a seguinte definição de vantagem. O dicionário diz assim: posição ou condição de superioridade ou adiantamento de algo ou alguém em relação a outro ou em relação a si próprio. E eu pergunto a você, o Evangelho prega vantagem? Quando você aceita Cristo Jesus, você se torna superior a alguém? Pelo contrário? Pelo contrário. Trazer alguém para Cristo é ser sincero com Ele ao ponto de dizer para Ele que muito provavelmente Ele terá mais perda do que vantagem. Grave o que eu vou te dizer. Seguir a Jesus não tem vantagem. Pelo menos não como o mundo prega. Pelo menos não como as pessoas lá fora entendem. É por isso que muita gente hoje, dentro e fora da igreja, questiona para mim e para você: pastor, qual é a vantagem de ser cristão? Porque parece que aqui fora eu tenho tudo, mas é dar um passo em direção a Jesus, tudo parece se transformar numa tempestade. Tudo fica difícil, tudo fica complicado. Você consegue entender isso? Assim como era no tempo de Malaquias, assim também foi no tempo de Cristo e assim também é hoje. As pessoas desejam vir para a igreja e encontrar dentro dela vantagem. Você não tem vantagem ao aceitar o Evangelho. Você não vai se transformar em alguém superior aos outros. Você não vai ter mais riqueza. Você não vai ter mais carros. Muito provavelmente você terá dificuldade no seu trabalho. Eu trabalhei 12 anos com gestão de RH e vi muita gente boa, com bons currículos, sendo deixado por último da fila, porque eles aceitaram a Cristo Jesus. Você consegue entender? Eu já vi pai de família perder empregos porque aceitaram a Cristo. Eu conheci pessoas que recebiam 16 salários mínimos ao mês e passaram a viver da cesta básica da igreja, porque aceitaram a Cristo. Mas Deus diz que não há ninguém que, uma vez tendo aceitado o Evangelho, não receba neste tempo presente o cêntuplo do que você já perdeu. O cêntuplo. Eu não sei se você já teve a experiência de ser um coportor. Antes de fazer teologia, eu nunca havia coportado. Nunca. Para falar a verdade, eu tenho até dificuldade de vender as coisas. Não consigo vender. Passei 4 anos coportando. Fizemos 3 faculdades. Era o melhor coportor? Provavelmente o pior deles. Mas não teve uma só campanha da qual Deus nos levou de volta. Não teve uma só cidade em que eu entrei, em que não encontrei uma casa onde eu pudesse comer e beber. Não teve uma só igreja onde eu cheguei, em que os irmãos não foram solícitos comigo. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Não há vantagem segundo o mundo de ser cristão. Mas quando você aceita o Evangelho e vem para a igreja, você ganha milhares de paz.
milhares de mães, milhares de irmãos, milhares de casas. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Se você está aqui hoje esperando ter vantagens em ser cristão, você vai se iludir. A grande vantagem em aceitar Jesus é ter a certeza que você não vai viver mais em busca de vantagem. Você não vai viver mais. Porque quando você aceita Cristo, você entende de forma real, sincera, que o pouco com Cristo é muito. Você consegue entender? Pergunto a você nesta manhã, qual é a vantagem de servir a Cristo Jesus? Qual a vantagem? Quando você volta ao livro de Malaquias, capítulo 3, verso agora de número 16, a palavra de Deus diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que os temem o Senhor, e para que os se lembram de seu nome. Eles serão, diz o Senhor, para mim mesmo, particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um pai que poupa o filho que serve. Então, de fato, diz o Senhor, vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se na sua mente paira hoje pela manhã uma dúvida racional de qual é a vantagem de servir o Senhor, eu quero dizer para você algo muito importante. A palavra de Deus diz que o Senhor tem um livro, e nesse livro está sendo registrado cada palavra e ato que você profere e faz. E lá no fim, quando Cristo voltar, não só os judeus para quem Malaquias escrevia, bem como não somente para os discípulos que estavam com Cristo, mas para mim e para você. Você terá a plena certeza de qual é a vantagem daqueles que servem a Cristo. Jesus nos promete que nesse tempo presente você será recompensado, não como o mundo espera, mas com aquilo que Deus tem preparado para você. E lá na frente você receberá a vida eterna. Nós vamos ouvir uma mensagem musical neste momento, e depois da música eu quero fazer um convite para você. Ouça e tome uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Pois o seu Senhor não perdi.
Eu não sei se estou falando para alguém hoje que, assim como outros que tenho encontrado, estão literalmente no vale da decisão. Seja você que já está na igreja, ou seja você que de repente está nos ouvindo, nos assistindo, ou seja alguém que de repente eu tenha encontrado, visitado em algum momento, dando estudos, orando, ou mesmo alguém que está entre nós e está estudando a palavra de Deus e precisa se decidir. O convite de Deus para você nesta manhã é muito simples, muito direto. Toma a tua cruz e segue. Qual a vantagem? Diante do mundo você não vai ter nenhuma. Mas você estará dando o primeiro passo para começar aqui uma caminhada que termina somente na eternidade. E mesmo que aqui neste mundo você perca pai, mãe, filhos, irmãos, amigos, bens, trabalho, não se preocupe. A igreja do Senhor está aqui e a mão do Senhor estará sobre você a fim de dar a você o que você precisar. Deus nunca prometeu nos dar o que a gente quer, mas Ele é fiel e pronto para nos dar aquilo que precisamos. Por isso, se hoje é o dia de você tomar uma decisão ao lado de Cristo, faça isso enquanto oramos a Deus. Entregue sua vida a Jesus. Cele seu compromisso com Ele. E dê ao Senhor a oportunidade de fazer em você e por você o que você não pode fazer. Feche seus olhos e vamos orar. Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Obrigado pelo teu cuidado e a tua proteção dispensado à tua igreja desde as eras mais longínquas. Obrigado porque pessoas outrora passaram, Senhor Deus, pelo fogo, pela espada, foram mortas por feras, aprisionadas, apedrejadas. Muitos foram injuriados, outros foram desacreditados, outros morreram, Senhor Deus, muitas vezes distante de seus familiares, pessoas queridas, tudo isso por amor a Cristo Jesus. É lógico, Senhor Deus, que além do sofrimento e das dificuldades, principalmente além das decisões duras e difíceis que temos que tomar, o Senhor também nos promete a sua santa presença ao nosso lado. Nos promete, Senhor Deus, que este mundo não vai muito longe, mais do que isso, que o Senhor está nos selando hoje para o encontro com Cristo Jesus. Por isso, toma cada filho teu nesta manhã de sábado e nos convence de que nós, em meio ao Evangelho, não estamos aqui para alcançarmos vantagens mundanas. Pelo contrário, estamos aqui para ser preparados para viver contigo eternamente. Perdoa os nossos pecados se a nossa mente não tem se fixado na palavra de Deus. Perdoa-nos se temos gastado tempo e oportunidade colocando nossas forças e energias naquilo que não é o Evangelho. Mas ajuda-nos a entender como foi no tempo de Malaquias, bem como também nos dias dos discípulos. Nos ajuda a entender que a promessa do Senhor nos garante hoje a certeza de um dia estarmos contigo nas alturas dos céus. Concede a tua graça e a tua bênção à tua igreja e toma a decisão de cada um nesta manhã, para que o Evangelho seja a primeira coisa em nossa vida e que o compromisso com Cristo seja tudo na nossa existência. Leva-nos em paz e em segurança aos nossos lares e dá-nos um sábado na tua presença. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor